Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um Saúde em Movimento com o Transmontano, o programa que fala da atividade física como forma de prevenção e promoção da saúde e bem-estar. Hoje a gente vai conhecer a história da Adriana Cuenca de São Paulo, tem um bate-papo com o Dr. Carlos Gomes, diretor técnico do Hospital IGESP Litoral, e uma visita ao projeto Match Point Raiz, em Praia Grande. Fica com a gente que o programa está muito legal. E o quadro Transformação Ativa de hoje veio para São Paulo conhecer a história da associada Adriana Cuenca, aqui no centro. Ela já está aqui comigo, eu estou em casa, porque a gente, além de estar em São Paulo, nós estamos ao lado da sede do Transmontano, na região central, do lado da Igreja da Sé. Esse é um local muito bacana, né, Adriana? A Adriana veio do interior e escolheu morar no centro, aqui pertinho da gente. E aí me conta como foi a sua história com a atividade física. Pelo que a gente conversou há pouco, você não tinha uma rotina mais dinâmica de praticar atividade, né? Olha, a gente sempre tem a consciência de que é importante praticar atividade física, mas ao mesmo tempo a gente fica dando desculpa, procrastinando. Sempre tem outras prioridades. Sim. Só que aí você começa a perceber o que eu quero do meu futuro. Você começa a entrar na terceira idade, qual a qualidade de vida que eu quero ter quando eu estiver na terceira idade? E é isso você tem que ir construindo ao longo da vida, né? E aí, quando eu mudei aqui para São Paulo, eu fui em busca de uma academia para que eu pudesse, fiz um compromisso comigo mesmo, para que eu pudesse estar participando, estar treinando. E aí eu descobri a academia aqui, que fica perto de casa, e eles me ofereceram para participar nesse horário das 9h15 com o pessoal da terceira idade. E como ele tem uma dinâmica diferenciada daquilo que a gente conhece de academia, voltada para o público que tem uma dificuldade de estar fazendo uma academia. E o ambiente da academia faz toda a diferença, né? Para acolher as pessoas. Né? E aí eu comecei a participar, vim treinar. E quando eu saio na rua, que eu conheço alguma pessoa que mora no meu bairro, você já convida para você mim faz também. Academia? Não. Vamos com a gente. Aí eu venho, acompanho a pessoa, procuro treinar junto com ela, se ela não pode estar no mesmo horário que eu, até que ela começa a participar da academia e levar aquilo ali como uma rotina diária da vida dela. Muito legal. Aí eu queria aproveitar e agradecer o Sandro, da Acelera Fitness, que abriu espaço para gente. Tem muita gente aqui aguardando para começar a aula. E aí eu queria que você contasse, Adriana, assim, o que você sentiu? São só 2 anos de prática de atividade física, mas no seu dia a dia mesmo, na melhora do seu condicionamento, o que você sentiu? Olha, eu, por exemplo, eu tinha uma coisa chamada preguiça. Sabe aquele tipo? Você tem que fazer, você sabe que você precisa fazer as coisas, mas você não encontra energia para ir lá e fazer. Sim. Então hoje eu me sinto uma pessoa muito mais disposta, mais comunicativa. Faz 2 anos que eu moro em São Paulo, mas enquanto todo mundo fala assim, eu quero ir embora de São Paulo, eu falo assim, não, eu tô amando São Paulo, eu nunca me imaginei. Você encontrou um espaço realmente de acolhimento, e tem a questão do físico, né, da prática da atividade física, mas pelo que a gente tá vendo aqui, tem a coisa da socialização, de você fazer novos amigos, né, de ter uma rotina ao longo do dia, não só do esporte, mas de encontros e de outras atividades. Isso é muito bacana. Não é só chegar na academia e fazer o exercício, mas você se sentir pertencer a um lugar. Porque quando você tem aquele senso de pertencimento, é como se você estivesse dentro da sua casa. Com certeza. E tem uma história muito legal da Adriana, que essa socialização e o fato dela estar sempre inativa também a colocou de volta no mercado de trabalho, né? Sim. Eu sou da cidade de Ourinhos, lá eu tinha consultório, que eu sou terapeuta acupunturista. Tive a oportunidade de ter uma sala aqui perto de casa e também ontem, aliás, eu fui efetivada para trabalhar numa empresa aqui de São Paulo de biotecnologia,
com 60 anos, todo mundo tá saindo do mercado de trabalho, você tá quando a entrando no gente acha mercado de que não tem trabalho. mais espaço, tá aí a prova que tem sim. Isso é muito bacana, porque você acaba sendo... aumenta a autoestima e se desafia também, porque, Com por certeza. exemplo, eu vou ter que mexer com o computador, eu não sou muito familiarizada com isso, mas sabe quando você encontra força para você estudar, para você fazer e você realizar, porque é O uma cérebro realização. é um músculo, né? E voltar na atividade profissional também vai exercitar. E aí, rapidamente, você acaba adquirindo um ritmo. E aí melhora tudo, condição cognitiva. E essa parte de você começar a fazer o exercício, e você começa a sentir o bem-estar, que vem aquela energia que te impulsa a realização, te impulsa a autoestima, de você fazer diferente, né? É isso Aquilo aí. que você vê, né? É Parabéns muito pelo gratificante. exemplo. Você realmente a gente pode dizer que é uma associada fora da curva, porque você está mostrando que a vida começou de uma maneira e está terminando de outra com a sua autonomia e o seu autocuidado. Isso é muito E bacana. você sabe que em outubro do ano passado eu participei de um projeto de contar histórias de resiliência. E eu fiz parte desse livro, onde eu conto a minha história também. Que bacana. E a gente está tendo o prazer de poder contar aqui no nosso programa também. Eu vou liberar a Adriana, que a aula já vai começar, e daqui a pouquinho a gente vai conversar com o Sandro. Ó, o Sandro continua com a galera aqui numa aula super animada, então quem vai bater esse papo comigo agora é a Ana Paula, que é a esposa dele, e vai contar pra gente como que surgiu a ideia da academia, principalmente com as atividades voltadas para essa turma da maturidade. Ana, você é professora na academia e é responsável por esse projeto da maturidade, né? Como é que começou essa ideia? Sim, sou professora aqui na academia. A nossa academia começou através de um projeto que a gente tinha de não só cuidar da estética das pessoas, né? Da gente se preocupar mais com a saúde. Porque o que está faltando muito isso, as pessoas se preocupam muito com a estética e esquecem da parte principal, lógico. E tem um detalhe, desculpa te cortar, mas acho importante a gente registrar. A academia, às vezes, não é um ambiente acolhedor, exatamente por conta disso, porque a gente encontra as pessoas sempre muito focadas na estética e quem está buscando saúde não se sente à vontade nesses ambientes, né? Exatamente, porque ela vai olhar para o outro e ela não vai se ver ali. Então a gente conseguiu criar um ambiente que as pessoas fiquem à vontade. E lógico que a estética vai vir como consequência disso, né? Que também todo mundo, querendo ou não, também, né? quer também um pouquinho da estética, mas não é o nosso foco. E com isso a gente conseguiu atrair bastante pessoas, inclusive da terceira idade, para vir aqui para academia. A Adriana mesmo estava contando pra gente que ela sai por aí convidando as pessoas para vir para cá. E a gente percebe realmente que vocês têm um projeto direcionado para essa população, o nível da aula, da força, do desenvolvimento da força física, sempre adaptado para esse perfil de público, né? Sim, o interessante é que eles vão indicando também, né? Então vai indicando o outro e a gente tem pessoas aqui de toda a condição de física, né? Então temos pessoas de muleta, às vezes com uma patologia, então eles todos, a gente consegue juntar eles todos numa aula, num ambiente, eles ficam super à vontade. E o principal, a gente tem melhora da qualidade de vida e de movimento para eles, né? Não, e o olhar de vocês cuidadoso para essa adaptação é excepcional, muito legal. Aí a gente tem cada dia a gente tem uma programação para eles, né? Então a gente trabalha alongamento, flexibilidade, força. Hoje eles estão dançando, né? Que a dança, a gente tem muitos benefícios com ela, então a gente vê melhora deles, assim, cada dia, uma melhora diária que a gente tem com eles. Que legal, parabéns. E aí vamos deixar um recadinho para quem está em casa e ainda não tomou coragem para se movimentar. Claro! Gente, comece a se movimentar, ainda mais as pessoas aí com 60 a mais, né? Com 60 a mais, principalmente, a gente começa a perder força, perde flexibilidade, perde alongamento. Então, venha fazer uma aula, venha se sentir como que o seu corpo fica. Você vai perceber que a sua qualidade de vida vai mudar. Falando da dança, a dança tem muitos benefícios. Ele trabalha com a coordenação, trabalha com equilíbrio, lateralidade, trabalha com força e o principal, mexe muito com a autoestima. Então a gente percebe que as pessoas ficam mais felizes, elas conseguem levar a vida melhor. Então basta começar. É pegar a roupa, vir e começar. É isso aí, gente. Eu tô morrendo de vontade de entrar lá para dançar com elas. O quadro fica por aqui, mas o programa volta já já. O intervalo é rapidinho. Você sabe que saúde é coisa séria.
Por isso, o Transmontano tem o plano certo para você, sua família e sua empresa. Com uma ampla rede de serviços própria e credenciada, incluindo a nova unidade GESP Santos e o Hospital IGESP Litoral, o mais moderno da Baixada Santista, para atendimento completo, adulto e infantil. E ainda conta com o laboratório IMD, Medicina Diagnóstica, que oferece padrão de excelência internacional. Sua saúde merece o melhor. Venha para Transmontano. E no quadro Jogo Aberto de hoje, com o apoio do Hospital IGESP Litoral, o maior e mais moderno da Baixada Santista, a gente vai bater um papo novamente com o Dr. Carlos Gomes, que é o diretor técnico médico do nosso hospital, e o assunto de hoje eu tenho certeza que interessa a todos vocês. A gente vai falar de sono. A OMS já considera a síndrome do sono insuficiente como a maior doença crônica não comunicável. Quem está aqui com a gente hoje é o Dr. Carlos e ele vai explicar o que significa essa informação. Doutor, muito bem-vindo, obrigada novamente. E a gente fala do sono, hoje se fala do sono como um componente da saúde, né? Eu queria que você explicasse essa informação, esse dado é preocupante, não é? Muito preocupante. Obrigado pelo convite de novo. É muito preocupante porque é um problema de saúde que geralmente a pessoa minimiza, né? Minimiza não pelo impacto na vida dela, mas minimiza porque acha que é menos importante do que os outros fatores de saúde. A gente normaliza. Uma noite de sono mal dormida, a gente normaliza. E isso, né? Vem da nossa sociedade, né? Que primariza o trabalho excessivo. A pessoa dorme menos ou menos do que precisa e fala, não, depois eu reponho isso. Depois, lá no final de semana eu durmo mais para repor isso. E aí fica uma pergunta sobre isso. Existe mesmo essa questão de repor sono? Sono perdido é sono perdido. É sono perdido. Por quê? Porque o nosso sono, né, geralmente um adulto, idoso, vai reduzindo a necessidade de horas de sono com o passar da idade. É natural. Geralmente adulto e idoso tem uma média de sono, de um bom sono, entre 7 e 9 horas de sono. O adolescente é um pouquinho mais, né, até de 8 a 10 horas, e as crianças e bebês eles têm um horário de sono maior ainda. Por quê? Porque a necessidade do sono não é só para o descanso, toda uma regulação hormonal é feita durante o nosso sono que vai apresentar lá na frente uma melhor saúde, uma melhor qualidade de sono e também fisicamente isso, né? E você sabe que com base nisso que você está dizendo, tem um outro dado do Ministério da Saúde que diz que 1 a cada 5 brasileiros dorme menos do que 6 horas. Então, na verdade, apesar dessa recomendação e dessa, vamos dizer assim, dessa média, como o doutor está colocando, não é o que de fato acontece. Verdade. Muitos brasileiros, a população em geral, tem vários turnos de trabalho, por exemplo, para compor a renda familiar. Então sai de um emprego, entra no outro, e aí fala, eu durmo o que dá ali e tal, e aí, de novo, né? Aí no final de semana eu compenso, porque aí eu durmo mais. E isso não vai fazer o melhor resultado como a noite de sono bem dormida. Entendi. E aí, doutor, vamos pensar na prática, né? Do ponto de vista prático, o que é a privação do sono ou a falta do sono, desse sono reparador principalmente, quais são os impactos reais na saúde? Diretamente, ele piora a nossa qualidade de humor, né? Então, uma pessoa cansada, uma pessoa que não repousou, que tinha que repousar, vai ter alterações tanto hormonais quanto psíquicas que vai causar ansiedade, depressão, essas alterações psicológicas também. Outro fator é o ganho de peso, hipertensão, maior probabilidade de também ter doenças endócrinas, né? Então diabetes, hipotireoidismo, então isso vai mexer bastante também. Ou seja, tem uma influência muito grande, né? Isso, e essas doenças também vão gerar outras, né? Então, uma pessoa que começa a ganhar peso, né? Dependendo do quanto ela ganhou, ela começa a ter a apneia do sono também, vai piorar e aí vai no ciclo, vai no ciclo.
piora a qualidade do sono, aí vai piorar esses fatores e a pessoa acaba ficando doente por uma privação de sono. Então, às vezes, né, o que a gente está dizendo é que uma coisa que deveria ser normal, a gente deveria se preocupar com esse momento do sono, a gente está negligenciando, né? Isso. E aí, porque hoje, quando a gente olha para a população diabética, para a população idosa, para a população com problemas emocionais, né, saúde Sim. mental, então talvez tenha ali um fator, né, que desencadeie e possa estar desencadeando isso, algo que a gente não entende como importante, né? E quando a gente pega também a população mais jovem, então adolescente, criança, isso é até mais grave, né? Então, quando a privação de sono está nessa faixa etária, a gente começa a perceber problemas de desenvolvimento neurológico mesmo, né? Olha. Dessas crianças, desses adolescentes. Então, Precisa ter o atenção. sono é importante em todas as faixas fases, etárias. né? Isso. E aí eu queria que você falasse também, que é um dado, eu acho que bastante preocupante, que principalmente nos idosos, que existe um número alarmante de idosos que dependem de medicação para dormir. E aí os efeitos dessa medicação, com certeza, não atuam só no sono, né? Não tem impacto só no sono. A gente tem muitos idosos, adultos e idosos com necessidade de medicação. A gente não quer falar que assim, eles não precisam e estão tomando sem precisar. Mas há medicações que são comumente utilizadas que trazem malefícios para a pessoa a longo prazo. Então, a gente tem alguns tipos de medicação que se usa para dormir, como benzodiazepínicos, por exemplo. Dependendo do uso, vão causar demência nessas pessoas. E aí, fazendo uma transição, né, do uso da medicação para novos hábitos de vida, para a gente conseguir melhorar essa qualidade de sono. Qual que seria a sua recomendação? Sempre o primeiro tratamento para insônia, para déficit de sono, é controle ambiental. O que é controle ambiental? Não é plantar uma árvore, né? Então a gente tem que cuidar da higiene do sono, que a gente chama. Uma preparação, Uma preparação para dormir. Assim, a hora de dormir, o momento que a gente vai para a cama para dormir, tem que ser preparado. A gente tem que tirar telas, não é dormir com o celular ali do lado, ou dormir com o celular na mão, né? Tem até a síndrome da dor no pescoço também, do tendinite no punho, de tanto que a pessoa fica com o celular. O celular hoje nessa parece hora. que faz parte das pessoas, né? Então, tirar as telas, manter um ambiente mais tranquilo, sem som, sem luminosidade excessiva. Então, aquelas pessoas que dormem com a televisão ligada, né? Então, isso prejudica também o sono. Não só a pessoa começar a dormir, mas a qualidade do sono também é prejudicada por isso. Outra coisa que a gente pode fazer, não ter alimentação excessiva perto da hora de dormir. Então, tenta isso é importante. jantar antes da hora de dormir, né? Óbvio, tem muita gente que não vai conseguir ter esse tempo antes para dormir. Mas então come alguma coisa mais leve, não vai comer uma refeição tão pesada ou em grande quantidade, que isso vai ajudar no sono também. Então, são pequenas mudanças na rotina que podem ajudar, né? Então, agora eu tenho uma última dúvida, voltando para a criança, né? A gente falou muito do adulto e do idoso, mas voltando para a criança. A criança tem um sono agitado, geralmente. A criança, vamos pegar os 2 primeiros anos de vida, as crianças às vezes não dormem um período completo de 6, 7 horas de sono. E é muito comum a gente levar a criança para a cama, né? Os pais levarem a criança para a cama, para sua cama. Você acredita que isso acaba prejudicando no futuro? Pode parecer uma ação simples hoje e vamos dizer, de comodidade, mas isso pode já desde criança instituir um hábito ruim para o sono? Na verdade, assim, essas crianças menores, né, elas dormem mais, têm a necessidade de dormir mais e acabam dormindo mais também. Elas não têm o sono, principalmente as bem pequeninas, os bebês, né? Eles têm sono durante o dia inteiro. Então, eles têm momentos de sono, né? Momentos de sono o dia inteiro. Eles não vão... vou dormir 8 horas não é uma noite, sequência, né? Eles dormem muito em quantidade, mas em momentos durante o dia. E isso é adequado para eles, né? Levar para a cama
traz um conforto para a criança, então principalmente no início, né, até 2 anos assim, não tem tanto problema de se levar para a cama dos pais, né? O que a gente tem que ver, aí, óbvio, o grande perigo aí é o pai ou a mãe acabar dormindo em cima da criança, sufocando a criança. Isso a gente orienta, né, as mães recentes, né, e os pais recentes também, como poderia ser feito isso tudo. Mas sempre tem em mente a necessidade de mostrando para a criança que ela vai ter o espaço dela para dormir, né? Que o espaço dela de dormir não é com os pais, é no local dela. Mas ir uma vez ou outra, ou até acostumar a ir para a cama dela, para o berço, né? Onde seja, isso pode acontecer. É isso aí, doutor. Então, para as mamães que ainda têm o hábito de levar o bebê para a cama, sem culpa, pode fazer, faz parte, é um momento importante desse contato mãe e filho, mas a gente precisa desde cedo criar o hábito de regular o sono e ter uma atenção para o momento de dormir, é isso, né? Isso, é uma maturação, nada militar. Muito bom, obrigada, doutor, mais uma vez. E aí ficam umas dicas muito legais aqui, que a gente não precisa de medicação para dormir, basta adotar hábitos saudáveis e a gente vai fazer do nosso sono a base para uma saúde melhor. A gente fica por aqui, mas o programa volta já já. O intervalo é rapidinho. Você sabe que saúde é coisa séria. Por isso, o Transmontano tem o plano certo para você, sua família e sua empresa. Com uma ampla rede de serviços própria e credenciada, incluindo a nova unidade GESP Santos e o Hospital IGESP Litoral, o mais moderno da Baixada Santista, para atendimento completo, adulto e infantil. E ainda conta com o laboratório IMD, Medicina Diagnóstica, que oferece padrão de excelência internacional. Sua saúde merece o melhor. Venha para Transmontano. E com o apoio do IMD Medicina Diagnóstica, o quadro Esporte à Saúde vai mostrar o trabalho do projeto Match Point Raiz em Praia Grande. A Renata foi lá conferir tudo pra gente. Eu tô aqui na Praça P2, no Jardim Samambaia, na Praia Grande, com o Alex Riatti, que é idealizador e fundador do projeto Match Point Raiz. E Alex, eu queria que você contasse pra gente, porque a gente estava aqui conversando, né? E você tem um histórico já com o esporte, não é mesmo? Como que você começou? Você já jogou profissional? Conta pra gente. Profissional não cheguei a jogar, porque na minha época tinha muita gente boa, né? Eu sou de 79, foi a geração de ouro, Rodrigão, Giba. Então a safra era muito boa. Mas eu consegui jogar muito bem o voleibol, desenvolvi, aprendi a jogar com o meu professor aqui na cidade de Praia Grande, o professor Mariano. Aqui mesmo, né? Isso, aqui mesmo. Porque quando eu me mudei para cá em 92, a escola que me recebeu, na verdade, foi Antônio Nunes, tinha um histórico muito bom de voleibol. E eu cheguei aqui com 12 anos, era pequenininho, tive um estirão, fiquei desse tamanho com 13 anos e fiquei desengonçado pro futebol. E aí o pessoal me adotou no voleibol e desde então pratico voleibol e me apaixonei por essa modalidade. E quando foi que você fez essa transição para treinador técnico, né? E eu sei que você já treina já treinou várias equipes de vôlei, hoje treina algumas também, conta para mim. No final da carreira a gente tem a transição, comecei a fazer a faculdade de Educação Física com 27 anos, um pouquinho tardia, mas o sonho... Não deixou de sonhar, Não deixei né? de sonhar. E aí eu comecei aqui na cidade de Praia Grande como estagiário, né? Na seleção de voleibol masculino. E aí, desde então, eu vivo associando meu serviço com o voleibol. Legal. Fui estagiário, fui técnico aqui de algumas categorias, iniciei o projeto com o Rodrigão, que hoje em dia é o Vôlei Praia Grande. Legal. Aí depois eu fui para o Realizar Santos, trabalhei lá por 2 anos, categoria de base, sub-17, sub-19. Trabalhei alguns anos, desde 2012, com a Seleção Brasileira de Voleibol para Surdos, onde ano passado fui o atual técnico, representamos o Brasil lá no Japão. Que demais. E iniciei esse projeto aqui em 2020.
E aí você estava falando pra gente também, né, que na verdade isso daqui não existia, né? Não. Era completamente diferente esse local e foi justamente com o projeto que vocês trouxeram, posso dizer, vida de novo para essa praça, né? A prefeitura iniciou esse projeto aqui de revitalização do espaço há um bom tempo atrás. Inicialmente aqui era uma praça, tinha um carpete, onde as crianças jogavam, mas com o tempo e a falta de manutenção, o carpete se foi e o projeto aqui não existia. E aí, então, com o meu vizinho Eduardo, a gente deslumbrou esse projeto para colocar aqui em prática aulas de basquete e voleibol. Só que o basquete não foi para frente e o voleibol continua até hoje. Aí a gente deu uma reformada, a prefeitura veio também através de um colega meu, empresário do município. Sim. A gente conseguiu refazer uma reformazinha bem básica, mas a gente continua nossas atividades aqui até hoje. E é muito legal porque a gente repara como a praça tá diferente Sim. mesmo, né? Quem conheceu antigamente, você vê crianças brincando, você vê a atividade aqui mesmo, né, do projeto, isso é muito bacana. E Alex, para hoje, como que funciona aqui a procura para o projeto? Quantas crianças já passaram aqui? Como que é esse esquema? A gente tem um cadastro das crianças, desde 2020 passou aproximadamente aqui de 800 a 900 crianças já pelo projeto, onde dentro de alguns alunos que se destacaram, a gente conseguiu encaminhar para a seleção de Praia Grande. Olha, Outros então vocês mandaram atletas. Isso, a gente também consegue pra revelar também alguns atletas que foram absorvidos pela cidade de Mongaguá, Praia Grande e Santos. Bacana. Então é um projeto que está dando certo, a gente pretende ampliar em algumas outras modalidades, mas para tudo isso a gente precisa de recurso. E quem quiser apoiar e acreditar nesse nosso sonho, as portas estão aqui. Porque o projeto Match Point Raiz, ele é um projeto de iniciativa própria de vocês, né? Não minha, tem nenhum... Não tem iniciativa privada apoiando, não tem ninguém. São alguns colaboradores pontuais que ajudam a gente a confeccionar as camisetas, que a gente não cobra nada das crianças, a gente doa o nosso tempo, tanto eu quanto o Felipe. São todos voluntários. Todos voluntários, Que sem legal. nenhuma remuneração. Então, tudo aquilo que o esporte me proporcionou, eu estou retribuindo para a sociedade. Não, isso é muito bacana, é um exemplo muito bonito que a gente tem aqui, né? E aqui, como que funciona? Todos os dias? Como que funciona aqui Aqui as aulas? a programação é de terça e quinta, o feminino toda terça das 19 às 22, tá? São duas turmas, a iniciação das 19 às 20h30, e aí depois o avançado das 20h30 às 22 e se repete na quinta-feira com o masculino. Que legal, Alex. E agora, para a gente encerrar, eu queria que você deixasse para o pessoal como que a gente consegue te encontrar, tanto para participar do projeto e também apoiar a causa. Só procurar na rede social, Alex Iat79, que é o meu particular, ou no nosso Instagram, que é Projeto Matchpoint Raiz. Projeto Match Point Raiz. Isso. Rapidinho, por que Raiz? Porque eu iniciei jogando voleibol numa rua e hoje em dia a gente joga num espaço que é totalmente adaptado. Então, e aqui também a gente ensina a molecada todos os fundamentos, né? Raiz mesmo, né? Para ele sair daqui, quando for fazer uma peneira, ele ser bem avaliado dentro dos fundamentos, legal. que eu acho que é importante na modalidade. Não só no voleibol, como em qualquer uma. Muito bacana. Então é isso, gente. O projeto Match Point Raiz está aí como mais um exemplo de iniciativa de como o esporte pode mudar a vida de muitos jovens. Então, se você conhece outras iniciativas como essa, entre em contato com a gente. Traz_Saúde em Movimento. O projeto Match Point para mim foi algo muito bom. Eu tô aqui desde o começo do ano passado e mudou muito na minha vida. Me deixou mais alegre, melhorou minha saúde, tanto física quanto mental. Eu sinto que muda muito. Você fica uma pessoa mais alegre, mais comunicativa, se sente mais confiante no que você faz. Muito bom, né, Renata? Obrigada pela matéria. E o programa fica por aqui, mas antes de ir embora, eu vou deixar aquele recadinho importante do Grupo Transmontano para você. Atividade física é saúde. Pratique, movimente-se.